Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto peças posto aulas todas as terças e sextas, sempre às 9 horas da manhã, tá? São sempre peças vendáveis, tá, gente? E fáceis de fazer. Então, quem tá chegando de paraquedas no canal, não se esqueça de se inscrever. Vai lá na página do canal, clica aí no nome do canal, você já vai para lá, dá uma olhada nos vídeos. Tem vários vídeos, várias peças super legais de fazer, tá? E não esqueçam de acionar o sininho para ser notificado de qualquer novidade que eu tenha para vocês, tá? Hoje nós vamos fazer um pano de prato. Pano de prato, gente, é uma peça que vende o ano inteiro. Eu sei que tem muitas meninas que complementam a renda familiar através do pano de prato. Então, esse pano de prato que nós vamos fazer, ele é super bonitinho. Tá vendo como é que é o barrado dele, ó? É o da pera. O barrado principal dele é esse. E ele tem, eu sempre faço, quem tá chegando, né, de paraquedas não sabe, mas eu sempre faço um barrado secundário, que é um barradinho menor na outra ponta e com um elo para segurar o pano de prato ficar penduradinho, tá? Esse pano de prato é um sucesso, é bonito. No final do vídeo eu dou sugestão de preço, tá? E para fazer esse pano de prato, nós vamos utilizar o papel termocolante, a entretela termocolante. Vou ensinar como fazer, tá? O pet aplique. E vou ensinar também, nós vamos aprender a fazer a termolina leitosa caseira, tá? Vocês, é claro, se vocês tiverem aí a termolina leitosa, vocês vão usar de vocês. Mas se vocês não tiverem, não vão precisar sair para comprar, não. Eu vou ensinar a fazer em casa. Eu faço e ó, funciona. Ela não deixa desfiar o tecido, tá? E é uma dica bem legal, tá, gente? Não só para o pano de prato, mas qualquer peça que vocês vão fazer, que tenha que cortar fazer um furinho, cortar alguma coisa, e é um tecido que desfie, usa termolina leitosa. E essa caseira custa nada, bom de fazer. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Olha, o verso do pano de prato, o acabamento fica todo perfeitinho, muito bonitinho, muito vendável. Eu tenho certeza que vocês fazendo esse barradinho, vocês vão fazer um sucesso com as clientes de vocês, tá? Então é isso. Vamos para começar a fazer o nosso pano de prato, nós vamos precisar, para fazer o pano de prato, nós vamos precisar de um tecido de pano de prato. Você pode comprar ele pronto, ou você pode comprar a metro e dividir os pedaços, tá? Eu gosto desse pano de prato mais grossinho. Eu acho que se a gente vai fazer alguma coisa, principalmente se for para vender, a gente tem que fazer uma coisa de uma qualidade boa, né? Aí tá. Se você comprou pronto e ele vem com bainha nas 4 pontas, você vai cortar a bainha nessas laterais menores, tá? Na hora de fazer o barrado, fica melhor, tá? Para acomodar a costura. Esse pano de prato vai ser com peras. A predominância dele, do barrado, vai ser, eu escolhi a cor verde. Então, eu passei aqui, ó, no pano, nas duas pontas do pano, ó, eu passei um zigue-zaguezinho com a cor verde também, que são pequenos detalhes que fazem a diferença no acabamento, tá, gente? Então tá, primeira coisa que nós vamos fazer é organizar o nosso barrado secundário, tá? O nosso barrado secundário, nós vamos utilizar para ele um tecido, tá? Que tenha, você vai medir a largura do seu pano de prato e você vai cortar um tecido que tenha
3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Por que isso? Porque é 1,5 centímetro de um lado e 1,5 centímetro do outro, sobrando, para poder fazer o acabamento. No caso, o meu, ele tem 46 centímetros de largura. Eu cortei o meu tecido com 49, tá? 3 centímetros a mais. Agora, no assim, na largura, tá? Desse retângulo, é 8 centímetros, tá? Na largura é 8 centímetros. 8 centímetros porque ele é o secundário, então ele é mais fininho mesmo, tá? Aí o que que eu fiz? Eu peguei o ferro de passar. Se o seu tecido tem um sentido, você vai botar ele de pé para você e vai fazer na parte de cima ó, você vai vincar com ferro, ó, meio centímetro, tá? Pra ficar o acabamento direitinho depois quando você virar. E para fazer aquele elozinho para pendurar, eu cortei um tecido de 16 centímetros por 3. Ó, 16 por 3 centímetros, tá? Ó, 16 assim e 3 assim. Aí o que que eu fiz? Eu vinquei com ferro, como se fosse um viezinho, e dobrei aqui e vinquei também com ferro, tá? Vou para a máquina, vou passar uma costura aqui na pontinha, fechando esse elozinho, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou estabilizar a peça no pano de prato. Então, eu vou pegar o meu pano de prato e vou botar ele aqui na minha frente com o avesso para cima, tá? Com o avesso para cima. Aí você vai escolher o lado que você quer colocar o elozinho. Geralmente eu coloco do meu lado esquerdo, tá? Mas isso é uma escolha independente sua, não vai interferir em nada. Você vai virar assim, isso depois do elozinho costurado, tá, gente? Vai virar o elozinho assim, ó. Tá? Ele tá aqui, ó, a abertura do elo. Você vai botar aqui mais ou menos 1 centímetrozinho pra dentro, tá? E alfineta. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Aí, você vai pegar o seu barrado, que você já vincou aqui com ferro, seu barrado secundário, e você vai estabilizar ele aqui, ó. Você vai estabilizar ele aqui em cima. Então, ele vai ficar frente do tecido com o avesso do pano de prato, tá? Você vai estabilizar ele direitinho aqui, ó, bonitinho, com 1 centímetro de cada lado sobrando, 1,5 centímetros, tá? De cada lado sobrando. Vai alfinetar, vai passar uma costura de um pé de máquina nele todo, com retrocesso no início, retrocesso no final. Glácy, o que que é um pé de máquina? Eu tô começando agora, eu sou iniciante e eu quero saber o que que é um pé de máquina que vocês falam. Então, um pé de máquina é assim. Esse aqui é um pé de máquina, tá? Então, um pé de máquina, quando a gente fala assim, ah, um pé de máquina, é a medida, tá? Você vai, quando você for costurar, você vai colocar o seu pezinho de máquina, ele vai vir sempre rente à beirada do tecido. Então, ele vai fazer uma margem contínua, tá? A agulha vai sempre bater na mesma direção e a costura vai ficar
reta, tá? É isso que é um pé de máquina. Nós vamos lá fazer isso, ó. Voltamos um pezinho de máquina, tá? Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acertar isso aqui, ó. Tá vendo que aqui tá saindo para fora o elozinho? É assim mesmo. Nós vamos acertar, tá? Para não ficar muito grosseiro o acabamento. Aí agora, com o ferro, nós vamos passar essa peça. Deixa eu virar aqui, mostrar para vocês. Ela tá assim, ó, pro avesso, né? Nós vamos botar ela agora pra frente, tá? Desse jeito aqui. Ó, desse jeitinho. Vamos puxar, fazer bem. E com a ajuda do ferro nós vamos rebater. Isso feito, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa quina aqui, ó, tá vendo? Deixa eu virar assim para dar para vocês verem. Aqui, ó, essa sobra de tecido aqui, que é para sobrar mesmo, é o acabamento que nós vamos fazer. Então, nós vamos botar ela o quê? Pra dentro. Ó, desse jeitinho. Então, gente, desse jeitinho aqui, ó, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar e vamos passar uma costura aqui, ó. Tá? Pode ser uma costura decorativa, pode ser uma costura reta, um pesponto, tá? Fechando esse retângulo aqui para ficar bonitinho. Então, gente, tá aqui prontinho o nosso barrado secundário, tá? Nosso barradinho secundário com elozinho, tá vendo? Direitinho. Ó, a traseira dele limpinha. Agora nós vamos fazer a parte das aplicações, né? Então é o seguinte, para as aplicações, é uma sugestão minha, eu vou fazer de pera. Essa técnica, o interessante é a técnica, gente, porque o desenho, vocês vão escolher o desenho que vocês quiserem, tá? Eu fiz essa pera, fiz a mão livre, eu criei o desenho, não tem mistério, vocês podem fazer uma maçã, um coração, mas independente de qualquer coisa, eu coloquei no grupo o molde, tá? O molde tá lá nos arquivos do grupo. Quem não participa do grupo aqui do canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Gente, esse barulho é a obra no vizinho, não tem jeito, abstrai desse ruído, tá? Tá difícil. Então, aí vocês vão no arquivo do grupo e tiram o molde da pera, tá? Eu vou postar lá. Mas vocês podem fazer essa técnica com qualquer desenho. Aí tá, vocês vão imprimir. As minhas impressões sempre tem, meus moldes sempre tem essa escalazinha aqui, que é 3 centímetros, porque quando vocês imprimirem, vocês vão botar a reguinha aqui em cima. Se ela bater certinho 3 centímetros, então quer dizer que o molde está do tamanho certo. Se não, é só regular a sua impressora ou pedir a pessoa da Lan House, onde você está imprimindo, para regular que vai ficar direitinho, tá? Porque isso aqui é o tamanho normal da folha, o padrão da folha. Aí tá, feito isso, vocês vão passar esses moldes para uma cartolina, um papel mais grosso, ok? Aí tá. Aí, com esses moldes na mão, nós vamos fazer a nossa aplicação. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê?
nós vamos medir para ver quantas peras nós vamos precisar, tá? Então é assim, vou botar aqui de frente para vocês. Ó, porque cada pano de prato tem uma medida, né, gente? Então eu vou medir aqui, ó. Eu vou botar uma pera aqui, outra, duas, três, quatro, cinco peras, tá? Então eu já medi, eu sei que cabe 5 peras, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar, nós vamos usar o papel termocolante, vou passar passar 5 peras para papel termocolante, 5 folhas e 5 cabinhos, tá? Aí tá, Glácia, eu não sei trabalhar com papel termocolante. Então é assim, eu agora estou trabalhando muito com esse aqui, que é o Tec Label. Não é propaganda, não ganho nada com isso, mas assim, o papel termocolante, gente, ele é vendido de várias formas. Ele é vendido a metro, tem uns que são vendidos folhas grandes. Esse daqui eu gostei porque ele vem escrito assim, entretela dupla face, tá? É uma espéciezinha de entretela, mas é um papelzinho, né? E ele vem no tamanho A4, tamanho ofício. Então, ele é fácil de guardar, é econômico, tá? E vem várias folhas, eu não sei quantas folhas vem aqui, mas eu já usei, eu uso sempre dele. São 12 folhas, vem 12 folhas. Eu não lembro nem quanto eu paguei, porque na verdade, quando eu comprei uns 3 pacotes, esse aqui é o último, que eu uso muito dele, tá? É facinho de usar. Aí tá, como que você vai fazer? Aqui eu tenho um pedaço desse papel, tá? É o papel. Esse papel é assim, de um lado ele é fininho e o outro lado ele é, ó, ele é meio áspero. Esse lado áspero é o lado que tem a cola, tá? Então, o lado que nós vamos desenhar o nosso molde é o lado fino. Eu vou fazer aqui da folha como um exemplo, tá? Aí você vai botar o seu molde do lado fino do papel e vai riscar, tá? E vai riscar. Riscou a folha, você vai recortar, mas você não precisa recortar ela no risco não, tá? Você vai recortar assim, ó, com uma margem, que aí também não gasta muito tecido, ó. Você vai recortar assim, ó, com uma margem, tá? Uma margenzinha. Aí você vai pegar o tecido que você escolheu para fazer. Eu vou fazer a folha com esse poeirinha verde, tá? Você vai colocar o avesso do tecido para cima. O avesso do tecido vai ficar em contato com a parte rugosa do papel. Então, o risco vai ficar para cima, tá? Desse jeito aqui. Aí você vai vir com ferro na temperatura própria para tecido de algodão. Vai deixar em cima e contar até 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto. É o ideal. Fez isso, ó, você vai observar que esse papel tá meio colado. Então, o calor do ferro, o que ele fez? O calor do ferro transferiu a cola pro tecido, tá? A colinha pro tecido. Aí, o que você vai fazer? Você vai, agora sim você vai recortar em cima do risco, tá? Agora sim você vai recortar em cima do risco.
desse jeito aqui. E você vai ter a folhinha com o adesivo. Isso você vai fazer, ó, com as 5 peras, com as 5 folhas e com os 5 talinhos da folha, tá? Com todas as peças, o mesmo procedimento, tá? De posse desse material, agora sim nós vamos estabilizar ele no nosso pano de prato. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar lá o nosso pano de prato, tá? E nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer um risco de 1 centímetro nele, tá? Daqui pra cá, 1 centímetro. Não sei que barulho é esse, gente, me desculpa. Então tá, aí fizemos o risco. Esse risco aqui nada mais é do que a margem para você poder colar as suas peças na mesma direção, na mesma altura. Aí aqui você vai fazer o quê? Você vai, sem tirar a película, por enquanto, você vai só dar uma ajeitada aqui para ver como que você vai botar, né? Para você ver direitinho como que você vai estabilizar as suas peras, tá? Você vai botar na ordenzinha certa. Eu vou virar pra mim, porque não tem como fazer as coisas de cabeça para baixo, eu vou fazer todo. Então eu decidi que é essa organização que eu quero aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Agora sim eu vou começar a colar. Aí eu vou tirar aqui, ó. Aí como é que a gente faz? Eu vou ter que tirar essa película aqui, tá? Aí como é que eu faço para tirar a película? Você pega um alfinetezinho e dá uma rasgada no papelzinho de trás, ó. Deixa eu virar para vocês. Tá vendo que eu dei uma rasgada aqui, ó? Ó, tá vendo? Aí ele vai levantar. Ele levantando, você vai puxar ele, ó. Que é uma espécie de decalque, ó. Soltou, aí vocês vão colocar no lugar que vocês querem. E assim por diante. Assim você vai fazer com todas as peras já estão no lugar, tá? Agora nós vamos botar o caulezinho. Então o caule vai por baixo, tá? O bom desse papel termocolante é que você pode, ó, ele não é fixo na hora, só depois que coloca o ferro em cima de novo que é a cola ativa. Então você pode mover a peça, se você não gostar do arranjo, tá? Você pode mover ela. E agora vou colocar todos os caulezinhos. E eles vão por baixo, ó, por baixo da pera. Porque o ideal, quando a gente vai fazer um pet aplique, é que uma peça fique sempre sobreposta à outra, porque na hora de fazer o caseado, isso ajuda a fixar, tá?
nosso tecido tá todo coladinho aqui. Mas para ativar a cola, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos pegar o ferro, tá? O ferro na temperatura de algodão, bem quentinho. E vamos colocar em cima. Cuidando para não queimar, tá, gente? Não precisa esfregar o ferro, não. Prontinho. Existe no mercado um tipo de termocolante que é até importado e é bem mais caro, que ele é definitivo. E é um termocolante que não precisa casear. Mas independente de você ter esse tipo de termocolante ou não, eu gosto de fazer o caseado, porque eu acho que o caseado dá mais beleza à peça. Coisas de cozinha são muito laváveis, então é bom ter bastante segurança, mesmo que diga assim, ah, é permanente, é definitivo o termocolante. É bom fazer o caseado e nessa peça especificamente nós vamos ter que usar o caseado sim, mesmo que seu termocolante seja definitivo, tá? Para trabalhar com segurança. Ó, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar, fazer um zigue-zague, tá? Eu vou fazer um zigue-zague. Se vocês não têm zigue-zague, se você não tem um caseado na máquina de vocês, podem fazer à mão, tá? E eu vou fazer, eu testei na minha máquina os pontos dela, tá? E eu escolhi esse zigue-zague piquititinho que tem aqui, tá? Então eu vou fazer esse zigue-zague contornando toda a peça, tá? Toda a peça eu vou contornar. Toda a peça, folha, caule. É claro que o caule eu não vou fazer com a linha verde, tá? Mas toda a peça eu vou fazer um caseadinho, aliás, um zigue-zague, tá? Aqui já prontinho, ó, eu fiz o zigue-zaguezinho, tá? O pé de aplique tá todo direitinho esquematizado. Mas esse tipo de barrado, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que cortar, nós vamos cortar isso aqui, ó, tá? Nós vamos cortar isso aqui, porque o barradinho vai ficar só a bundinha dessas peras, né? Sem essa parte aqui do barrado. Então, para fazer isso, o que nós teríamos que fazer? Nós vamos ter que passar a termolina leitosa aqui. O que a termolina leitosa faz? Qual é a função dela? Ela é uma espécie de cola diluída para tecido, que ela sela os pontos do tecido. Então, sempre que você for cortar algum tecido, fazer um buraquinho no tecido para algum acabamento, e esse tecido desfiar, for um tecido que costuma desfiar, ou for uma peça que vai ser muito lavada e você não quer que ela desfie, você vai vir com a termolina leitosa e vai passar antes de cortar. Aí tá, Glácia, eu não tenho termolina leitosa. Como aqui no meu caso, para me fazer esse pano, eu teria que comprar o vidro de termolina leitosa, e aqui no caso nós vamos usar pouquíssimo. Então, eu procurei na internet receitas de termolina leitosa e achei uma show de bola que funciona. Eu já testei, então vou passar para vocês, tá? Então é o seguinte, vou botar aqui o paninho
e nós vamos fazer a nossa termolina leitosa. Para fazer a nossa termolina leitosa caseira, nós vamos precisar de álcool, cola branca e um pouquinho de água, tá? A medida é assim, nós vamos fazer 2 medidas de cola branca. Eu vou usar como medida essa colherzinha aqui, vocês podem usar de cafezinho, ou se vocês forem fazer uma coisa em grande quantidade, uma quantidade maior, né? Então, duas medidas dessa de cola, uma, duas medidas, tá? Dessa de cola. Deixa eu limpar isso aqui para não sujar a minha placa. Pronto. Tá? A medida vocês vão ver a quantidade que vocês querem, tá, gente? Aí nós vamos colocar meia colher de álcool, tá? Então é meia medida de álcool. Deixa eu botar aqui, meia medida de álcool. Ó, meia medida de álcool. Então eu botei o quê? 2 colheres dessa, a partir do princípio que a medida é essa, 2 colheres, 2 medidas de cola, meia medida de álcool, meia colherzinha de álcool e uma colherzinha de água. E nós vamos mexer isso aqui, tá? Ó, vamos mexer direitinho até que a mistura fique homogênea. E temos aqui a nossa termolina leitosa, gente. Tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a termolina leitosa no contorno da nossa peça, tá? Em todo o contorno da peça. Prontinho, gente. Passou a termolina leitosa, vamos virar o avesso da peça e passar ela também aqui nessas costuras aqui do avesso, tá? Vamos lá, eu vou botar no sol para secar mais rápido, gente. E voltamos já. Aqui a termolina a nossa termolina caseira já secou. Aqui em casa é um sol escaldante. Agora, se aonde você mora não tem sol, se você tem essa bênção, não tem sol, tá tempo mais frio, você pode acelerar esse processo com secador de cabelo, tá? Secou a termolina, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, olha só, cortar essa volta aqui, ó, daqui. Cuidado para não cortar a linha onde vocês fizeram o pesponto, tá? Ó, todo esse contorno aqui, desse jeito aqui, ó. Ó como é que fica bonitinho. E tá pronto o nosso barrado, ó. Fica bonitinho, delicado. A traseira dele, o acabamento fica direitinho, ó. Como essa termolina não vai desfiar, tá? Olha que espetáculo de barrado. Então, gente, agora vamos falar sobre o preço. Os meus panos de prato, barrado comum, geralmente eu vendo, dependendo do gasto, eu vendo entre 10 a 15 reais. É um bom preço,
por cada, né? Esse daqui, como ele dá mais trabalho, eu vendo a R$20, tá? Eu tô vendendo a R$20, entre 15 e R$20, é a minha sugestão de preço. Aí vai depender, é claro, do quanto você vai gastar, da renda familiar, da renda, né, da sua clientela, tá? Mas esse daqui, entre 15 e R$20. R$15 é um lucro razoável. Se você mora num lugar onde tem muito turista, que gosta desse produto artesanal, aí você pode cobrar um pouquinho mais, porque ele é um pano que dá trabalho. Mas olha, é uma satisfação muito grande, que ele fica muito bonitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, gente, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Pano de prato, eu já falei aqui várias vezes, pano de prato, ele vende o ano inteiro. E você tem que estar sempre procurando uma novidade para mostrar para sua clientela, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.